Shalom! Sejam bem-vindos a mais um devocional, né? Sabedoria que vem do alto. Estamos na reta final para encerrarmos, né, esse ciclo de devocional, onde nós estamos juntos todos os dias estudando cada capítulo de Provérbios. Hoje, Provérbios, capítulo 30 de maio, nós começamos dia 1º. E amanhã, então, nós vamos encerrar, né? Será o último capítulo. Então, hoje, né, vai ser um capítulo literalmente pancadão, né? Vai ser aquele que vai sair muito princípio, muita sabedoria, vai ser literalmente de explodir o cérebro aí. E eu já te encorajo, né, a você compartilhar para que possamos, né, já iniciar, então, esse devocional para que sejamos objetivos hoje, né? Tem muita coisa para acontecer, esse devocional é poderoso, creio que um dos mais intensos também, né? Então acredito que vai ser aí literalmente uma bênção, né, para a vida de cada um. Amém? Provérbios 31 diz assim: palavras de Agur, filho de Jaqué, de Massá. Este homem disse a Itiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais bruto que todos, não tenho entendimento do homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Olha só, né? Então, literalmente aqui nós vamos ver, né, um provérbio de Agur. Então, Agur provavelmente, né, pode ter sido alguém muito importante, um mentor, alguém muito sábio na época de Salomão. A gente não tem muita clareza de quem ele é biblicamente, mas nós vemos que ele trouxe princípios poderosos, né? Tanto que Salomão então coloca isso no livro de Provérbios, porque a linha de pensamento dele ele é bem interessante, e nós vamos ver que ele já chega dizendo assim no versículo 2: na verdade que eu sou mais bruto que todos. Em algumas versões talvez vai estar, né, que talvez eu seja mais tolo ou com menos capacidade, depende de cada versão bíblica, mas aí ele está trazendo, né, a questão da ignorância humana, e ele fala, né, não tenho entendimento do homem, ou seja, ele diz assim, né, resumidamente, eu sou humilde, eu não sei, eu talvez seja, né, a pessoa mais ignorante aqui, mas eu gostaria de aprender algo. Então ele trata de uma humildade, dizendo assim, eu estou aqui para aprender, tenho limitações, mas eu tenho sede, tenho vontade. E aí nós vemos então quando ele fala, né, não aprendi a sabedoria e não tenho conhecimento do santo, ou seja, não tenho conhecimento bíblico, eu não tenho conhecimento da realidade dos céus, e eu não aprendi a sabedoria. Então ele fala, né, eu tenho uma limitação, eu tenho uma vida que não consegue amplificar isso, mas eu tenho sede por Deus, tenho vontade de aprender. Então o comportamento de Agur é um homem de se colocar nesse lugar de muita simplicidade, mas ao mesmo tempo de falar, olha, eu estou com sede e quero aprender, e eu quero que alguém me ensine. E aí então ele vem e começa a trazer alguns questionamentos. Eu queria que você desse muita atenção a essas perguntas que ele está fazendo. E se você talvez aí já pegou algumas chaves desse versículo 4, vai subindo os comentários aí, vamos ver se vocês têm a mesma percepção, né, que a gente teve aqui. Diz assim a palavra no versículo 4: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se você talvez nunca imaginou ler em Provérbios falando de Jesus Cristo, tá aqui, que tem uma chave. Presta atenção, né? Ele fala assim, quem subiu ao céu? Em João 3,13 diz assim, né, não somente subiu ao céu e desceu, né, aquele que tem todo o poder, Jesus Cristo.
Olha só o que Agur está meditando, olha o que Agur está trazendo à tona para dizer assim, olha, né, eu quero aprender sobre isso. Mas ele já era um homem observador, questionador, e aí ele fala assim, ó, quem que encerrou os ventos com seus punhos? Nós vamos ver em Gênesis, né, a formação de todas as coisas, quem amarrou as águas. Então há vários textos, nós vemos ali, ó, por exemplo, o vento dominado. Jesus mandou o vento se calar em Mateus 4,39. Então nós vamos vendo o quanto que esse versículo literalmente é messiânico, né, de Provérbios 34. E aí nós vamos vendo assim, olha, quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Então, Deus, na sua formação de Gênesis 1, ele, Jesus e o Espírito Santo estavam formando todas as coisas. E olha quão profundo é Agur trazendo literalmente esse questionamento. E aí ele pergunta assim, qual é o seu nome? Qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Yahvé? Como é o nome de Deus? E aí ele pergunta, qual é o nome do seu filho? Jesus. Olha só que princípio, né? E aí ele fala, conte-me se é que sabes. Ou seja, ele está indagando, né? Os sábios, ele está indagando, né? No momento de questionamento, dizendo, né? Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do seu filho? Olha só que poderoso, né? E aí vem como diz assim, uma conclusão de uma linha de raciocínio. Ele diz assim, toda a palavra de Deus é perfeita. Escudo ele é para os que nele confiam. Nós vemos que, né, lá em Efésios também fala muito, né, sobre a armadura, né, do servo de Deus, a armadura, né, do homem espiritual, que fala também sobre o escudo. Mas nós vemos aqui que a palavra de Deus é perfeita, ela não precisa ser modificada, ela não precisa de nada ser acrescentada, ela está pura na sua essência, e a própria palavra diz que aquele que alterasse uma vírgula, né, culpado seria pelo engano causado. Então, Deus está dizendo assim, olha, não dependa de achismos, não dependa desse lugar, dependa somente da palavra dele. Porque a palavra dele é perfeita. E a palavra dele está falando para nós, busque sabedoria, busque esse lugar de presença com o Senhor Jesus, para que você cresça. Então Agur, ele vem trazendo nessa realidade de quem ele é, do que ele não sabe nada sobre a sabedoria, ele não sabe nada sobre a questão bíblica, mas as perguntas dele são muito assertivas. As perguntas dele são muito intencionais e literalmente demonstram um homem que tem sede e busca pela palavra. E aí o versículo 6 vai dizer assim, ó, nada acrescente as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Ou seja, né, então nós devemos entender, a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus é sagrada, e eu não posso de maneira alguma acrescentar nada. E aí então nós vamos ver, versículo 7, ele começa com alguns outros questionamentos. Aí ele fala assim, 2 coisas te peço, ó Senhor, não as negue a mim, antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Nem me des nem a pobreza, nem a riqueza, mas me dê só o pão que me é necessário, para que de fato eu não te negue e diga quem é o Senhor. Ou empobrecendo não venha a furtar e profanar o seu nome. Agur agora está dizendo assim, olha, Senhor, eu vou te pedir 2 coisas. E eu preciso, né, que literalmente é o quê? Ter um coração equilibrado. Então ele fala, eu não quero nem a vaidade, nem a mentira, para que ele não desonre a Deus. Então ele está dizendo, Deus, me dê equilíbrio, me dê sabedoria e uma vida equilibrada. Então as 2 coisas que Agur está clamando é por sabedoria e uma vida equilibrada. Porque se ele for rico demais, ele pode esquecer de Deus.
E aí ele pode falar, mas quem é o Senhor? Agora, se talvez ele tiver ausência, né, não ter o pão, estar literalmente sem nada, que ele não venha ficar pobre e furtar algo envergonhando o nome de Deus. Porque aí agora ele, como se diz, é como se ele estivesse declarando, eu sou um servo de Deus. Então como eu vou fazer algo que venha a profanar o nome de Deus? Porque se ele fosse uma pessoa ímpia, incrédula, ele não estaria preocupado com o nome de Deus. Então aqui demonstra que com certeza ele é um homem que tem esse lugar de saber quem é Deus, de ser um servo, uma pessoa que é devota ao Senhor, mas mesmo ele reconhecendo humildade, fome pela palavra, de não saber nada, ou seja, talvez ele se colocou num lugar tão baixo para dizer assim, eu ainda preciso aprender mais. Mas aqui esse comentário já diz que ele sabe de alguma coisa. Então ele tem noção, então ele sabe que se ele tiver de mais pão e tiver muito farto, o homem farto é um homem perigoso, porque ele pode desdenhar das coisas e dizer, mas quem é Senhor mesmo? Quem é Deus? Sabe? O homem fica encantado com as coisas e começa a dizer assim, mas se eu estou conquistando, por que eu preciso de Deus? E aí se o homem é pobre demais, ou seja, não tem recursos nenhum, então o perigo é de ele fazer algo que profane o nome de Deus, ou seja, literalmente roubar. Então ele não quer para esses lugares, ele quer ter uma vida equilibrada. E aí eu pergunto para você hoje, quem você tem se tornado no processo? Porque o processo de busca pela sabedoria, nesse processo, nesse mês de literalmente nos colocarmos nesse lugar de aprender, como você tem estado? Você tem estado numa vida equilibrada? Ou você tem sido farto de pão e está esquecendo de Deus? Ou você está pobre demais e dizendo, Senhor, eu estou te envergonhando? Em qual lugar hoje nós estamos centrados? Essa é a pergunta de Deus. Quem você tem se tornado no meio do processo para que o teu crescimento aconteça? Versículo 15 diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Amidá e Amidá. Na minha versão está escrito dá. Em algumas vai estar, me dê, mas, ou me dá, em algumas versões bíblicas. E aí ele compara, mas há 3 coisas que nunca se fartam, e a quarta que nunca dizem basta. E aqui agora ele vai trazer um relacionamento sobre as coisas. E aí ele diz as 4 coisas, a sepultura, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Ou seja, ele está olhando a natureza, ele está observando as coisas e dizendo, a sepultura nunca vai dizer, olha, tá cheio aqui embaixo, já morreu gente demais e não cabe mais nenhum. Você pode ver que nos dias de hoje nós vemos que a morte, ela não para de levar pessoas. Ela continua ainda, como se diz assim, não está farta. Ainda cabe gente lá, nesse lugar, Algumas versões vai estar Seol, o mundo dos mortos. E aí nós vamos ver também que o ventre estéril, ou seja, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que não tem completude, ou seja, ela não tem satisfação porque falta um filho, ou que projeta que o filho é o lugar de satisfação. Então esse ventre estéril também é um lugar de insatisfação. Então alguém que não gerou nada, alguém que nunca construiu nada, é alguém também que está sempre dizendo, eu estou insatisfeito e preciso de algo. E aí nós vamos ver a terra que não se farta de água. Não sei se você percebe, mas se você jogar 1 litro d'água agora, daqui 10 minutos, daqui 1 hora, deixar uma torneira aberta, a terra nunca vai dizer, olha, chega, eu não aguento mais beber essa água. A terra nunca vai se fartar de absorver a água. E aí nós vamos ver, o último que fala, o fogo que nunca diz basta. Ou seja, o fogo pode queimar uma floresta inteira e ele nunca vai dizer, olha, tá bom, vou parar por aqui.
E se tiver coisa para queimar, ele continua queimando. Então, Agur fala, né, olha, há 3 coisas que nunca se fartam, ou seja, nunca chegam no seu limite, mas a 4ª, ela nunca vai falar basta, ela sempre vai continuar. Então, a sepultura, o ventre estéril, a terra que absorve a água e o fogo que consome tudo. Então, ele faz essa análise, né, e ele traz a nossa clareza. Olha só quanto que as coisas de Deus são perfeitas. Ou as coisas, né, que Deus criou todas as coisas, mas quando você olha nesse ambiente de morte, sepultura, um ventre que nunca gerou um filho, né, o que a terra faz para absorver a água, e aí nós ficamos entendendo e olhando, né, falando como Deus é maravilhoso. E quando nós olhamos o fogo, aqui também eu posso lembrar que Deus promete para aqueles que não crerem na sua palavra, serão jogados no lago de fogo eterno, ou seja, os demônios e as pessoas que não crerem em Jesus serão condenados por esse lugar, e esse lugar não vai haver basta, ou seja, a eternidade vai estar com esse fogo. A eternidade sem Deus é um lugar onde o fogo não vai apagar. Então por isso que ele fala, olha, essas 3 coisas são até incríveis dentro da terra, sabe? Acontece de tudo, mas até a última, a 4ª, nunca vai acabar. Então ele está dizendo, desde o versículo 4 ele fala, olha só, quem crê em Jesus, quem vive nesse lugar, né? Quem é Deus? Qual é o nome do seu filho? Então ele está trazendo a luz, né? Olha só, nós temos de alguém para olhar, Jesus. E aí agora ele começa a fazer um comparativo com as coisas que parecem ser só sobrenaturais, questão naturais, mas ele está falando também do espiritual. Será que o fogo do inferno vai apagar? Será que o fogo, né, que vai estar literalmente trazendo, né, a questão da paga sobre o pecado, vai apagar um dia, será? Porque a palavra está dizendo que não, que ele nunca vai falar basta, ou nunca ele vai falar chega. E aí então, né, Agur traz isso na mesa, né, para a gente olhar aqui e ficar pensando. Olha só como as coisas de Deus são complexas para que a gente possa entender. E aí aqui agora ele fala no versículo 18, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, mas há 4 que não conheço. Olha só, e aí ele vai falar, o caminho da águia no céu. Quão maravilhoso é o caminho da águia voando no céu. O caminho da cobra de um penhasco. Se você já teve, né, ouviu no National Geographic, né, uma cobra, como ela consegue subir e andar num penhasco? Como ela consegue, né, um ser que não tem braço, que não tem garras, caminhar por um penhasco? Ou, olha que incrível, o caminho de um navio andando pelo mar, naquela imensidão de águas, que você não vê terra para lugar nenhum, e você só vê o mar. Como lindo é, como é difícil de compreender. E aí o 4 ele vai falar, o caminho do homem com uma mulher virgem. Ele compara 3 coisas, né, da natureza, e aí ele traz a última do relacionamento do homem, né, do homem da sua juventude. Mas aí nós vamos ver que ele está falando sobre comportamentos. Como o comportamento da águia, da cobra, do navio e do homem são fundamentais para literalmente haver equilíbrio. Ou seja, o caminho não determina o seu comportamento, mas o seu comportamento vai determinar o seu caminho. Agur está trazendo aqui uma lição poderosa porque ele está falando, olha, o caminho não importa, porque o caminho não pode determinar o seu comportamento, porque a águia, ela sempre vai voar, ela não vai rastejar. A cobra sempre vai rastejar e não vai voar. O navio sempre vai flutuar e ele não vai poder correr com rodas na rua. Ele tem o seu caminho, ele tem como andar, mas o que determina o seu comportamento, então, não é o seu caminho, mas sim o comportamento desses ambientes. Ou seja, o homem com a sua mulher, o homem, né, com a mulher da sua vida, qual vai ser, né, o comportamento dele? Então isso vai determinar o seu caminho. Dele ser um homem fiel à sua esposa, um homem abençoado, um homem íntegro. Ou seja, o comportamento dele é o que vai determinar
para o bem estável desse relacionamento. E aí ele vai e continua trazendo as indagações da vida. Ele diz assim no versículo 21, por 3 coisas se tumultua a terra, ou seja, por 3 coisas se abala a terra, e a quarta não pode suportar. E aí ele vai falar assim, o escravo quando reina, o tolo quando anda farto de pão, a mulher desdenhada quando se casa, e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Olha só, ele continua falando de comportamentos, e aí ele está falando assim, como que um escravo, você já viu um escravo se tornar rei? Eu acredito que nem na Marvel houve ainda esse lugar. A pessoa talvez nasceu rei, está sendo criado como escravo, e aí ele volta para esse lugar de governo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando literalmente de uma pessoa que sempre foi escrava, nasceu escrava, tem a escravidão como resultado da sua vida. Como que ela pode reinar? E se ela chega no governo, será mesmo que ela não vai se vingar dos seus opositores? Será o que há dentro do coração do escravo vai ser bom para uma sociedade, para uma nação? Provavelmente não, porque o escravo vai com certeza querer se vingar desse lugar que ele passou de humilhação. Então, quando um escravo chega à coroa, isso vai abalar a terra. Agora, quando um tolo se fartar de pão, olha só, parece muito simples, mas o tolo não trabalha, ele é preguiçoso, ele é insensato. Como ele vai se fartar de pão? Então, para ele se fartar de pão, ou ele está se apoderando de algo de alguém, de uma colheita que ele não plantou, ou ele está literalmente roubando. Então, quando um tolo consegue ficar farto de pão, isso vai fazer estremecer a terra, porque não faz sentido. Agora, quando uma mulher, a comparação dele, desdenhada, ou seja, uma mulher, que espalhafatosa, uma mulher insensata, ela se casa. Como assim ela se casa? Não deveria, Porque as atitudes dela não eram para ser uma mulher de respeito, uma mulher de alcançar esse lugar. Daí ele fala, quando isso acontece, isso abala a terra, isso chacoalha todas as estruturas, porque vai contra o natural, uma mulher desdenhada se casar. E aí o quarto ele diz assim, quando uma serva, ou seja, quando uma serva rouba a coroa da sua senhora. Quando vou colocar um exemplo mais atual, quando uma funcionária rouba, o seu como diz, o marido, o seu patrão literalmente, deixando, a sua patroa sem casamento. Sabe quando uma mulher rouba literalmente esse lugar e entra no lugar dela de assumir o controle ou de entrar como herança, sabe? Uma destruidora de lares, uma mulher então que rouba, usurpa, a herança da sua senhora, então isso abala toda a sociedade, isso abala a terra. E aí ele continua dizendo assim, há 4 coisas na terra, embora pequenas, são extremamente sábias. A formiga, criatura sem força, que todavia no verão preparam a sua comida. Ele está dizendo aqui, olha, as formigas são prudentes. Então a prudência da formiga faz que eu e você possamos pensar no nosso futuro. Olha só, eles não têm força, um inseto insignificante como nós pensamos, mas eles juntam tanta coisa no verão para que quando chega o inverno eles possam sobreviver e estarem bem, Então as criaturas, a formiga, e aí Agur está dizendo literalmente, olha só, a contemplação e você observar as coisas vai te trazer sabedoria. Se você não consegue entrar no ambiente talvez de saber as coisas da palavra, mas as coisas da criação de Deus já falam muito. Então você pode observar, você deve observar, porque isso vai te ensinar algo poderoso. E aí ele vai dizer assim, os coelhos, criaturas de pequeno poder, que contudo fazem as suas casas na rocha.
Aqui, Coelho ele está falando sobre reprodução, comunidade e crescimento. Olha só, se você observar os coelhos, como eles conseguem fazer casas nas rochas. Olha só, um lugar seguro, rocha, um lugar onde o coelho se sente seguro, porque são criaturas de pequeno poder, ou seja, eles não têm defesa, mas eles são expertos em reprodução. Você perder 2 coelhos, quando você achar, você vai achar 10. Eles são muito rápidos nesse ambiente de reprodução. Eles sabem viver em comunidade e eles crescem rapidamente. Então, ele está dizendo, aprenda com os coelhos, observe-os, porque eles sabem viver seguramente. Aí ele vai falar os gafanhotos que mesmo não tendo rei, saem todos em bandos e se repartem. Ou seja, os gafanhotos não têm uma liderança, uma hierarquia, né? Por exemplo, vou colocar como as formigas, são complexos diferentes. Eles saem em fileiras, eles saem, sabe, em bandos. Eles não têm literalmente essa comunidade, cada um vai para um lado. Mas quando eles retornam, todos compartilham, todos têm. Então ele continua falando sobre comunidade, sobre repartir, sobre crescimento. Então os gafanhotos, eles vão, devoram tudo que estão perto, né? Tudo de plantação, aqueles enxames, né, de gafanhotos que a gente vê de vez em quando, né? Quase como uma praga bíblica, né, que chega a fazer sombra e aquilo destrói uma lavoura, mas todos depois eles repartem, eles voltam para o lugar deles e aí então todos têm, todos compartilham. E aí ele vai falar da quarta, a lagartixa. Sim, a lagartixa, bicho um pouco inusitado para dar na Bíblia, mas tá, que diz assim, que você pode se apanhar ou apanhá-la com as mãos, mas que contudo ela anda nos palácios do rei. Aí você vai dizer, pastor, mas barata também devia ter lá. Também. Só que barata você não pega na mão, você dá a chinelada, você pisa em cima, você amaceta ela. Quem em sã consciência mata uma lagartixa? Ela tem algum inimigo? Você não se incomoda, você vê ela andando na tua parede, você não corre atrás dela. Porque ela come aranha, ela come barata, então ela faz um equilíbrio natural das coisas. Então ninguém que queira matar uma lagartixa porque ela entrou na sua casa. Na verdade, você até deixa, porque se ficar um mosquito ali pelos cantos, ela vai comer. Então ela é um ser limpo. Mas olha, ele está falando assim, olha, ela é tão pequena, ou seja, mas a sua pequenez não impede ela de viver grandes oportunidades. Ou seja, ela consegue entrar nos palácios. E você, será que você é pequeno o suficiente para conseguir entrar num palácio? Será que eu e você conseguimos ser pequenos e simples a tal ponto que as pessoas possam nos pegar e conduzir, mas você acessar o palácio? Então, Agur está dizendo aqui, olha, seja complexo, mas ao mesmo tempo seja simples o suficiente para que você tenha oportunidade de entrar em palácios. Ou seja, oportunidade de estar em situação de governo. Né? Então, você possa ter essa vida equilibrada. Versículo 29 diz assim, há 3 coisas que têm passo elegante, 4 que se movem com imponência. Grifa, imponência e elegante. E aí ele vai falar, o leão mais forte entre os animais, que não torna atrás por ninguém. O galo emproado, o bode e o rei à frente do seu exército. Olha só, aqui ele está falando novamente sobre comportamento, mas agora ele está dizendo comportamento, ou seja, postura de governo. E o leão, não há ninguém entre os animais que ande perseguindo ou que ande literalmente atrás dele ou que seja mais magnífico. O leão sabe da sua imponência, ele sabe quem ele é, ele não precisa dar recado, ele chegou, todos os animais percebem que ele está ali. Então ele dorme tranquilo aonde ele quiser, porque ele não tem predador. Ele é um animal que governa o seu ambiente. Mas agora, não sei se você já viu um ser muito metido, chamado galo. Você já tentou dar uma espantada nenhuma? Ele voa em você e vem com espora. Galos são assim, andam com o peito estufado, né? E tem essa proeza, andam, né, de sobremodo. E aí aqui ele está falando também do bode. Nós não gostamos muito do bode, né? Mas o bode também é um ser
que tem a sua presença, que sabe, e aí lógico, não é o bode que a gente conhece aqui, né? Nós estamos falando do bode lá, mais ou menos da região de Israel, até os bodes lá é mais bonito, mas aí ele compara, né, a quarta coisa, um rei à frente do seu exército. Não há nada mais magnífico que um rei governando na frente do seu exército. Não há nada de maior exaltação que um rei no seu poder, na sua autoridade. Então não vai haver, sabe, se nós aprendemos a vivermos no lugar de governo, é isso, é eu saber quem eu sou, de saber que eu não preciso ter medo, de saber estufar o meu peito, de saber de se posicionar, mas de saber quem eu sou na frente do exército, liderar. Um homem precisa liderar a sua família, um homem precisa liderar a sua casa, liderar a sua vida. Então assim nós possamos literalmente viver, sabe, com autoridade. E o versículo 32 e 33, para finalizarmos, diz assim: se procedeste loucamente, exaltando-te, ou se planejaste o mal, põe a mão na boca. Ou seja, isso não pode ser falado. A postura não quer dizer de você dizer, não, eu sou um leão, cuidado comigo. Não, Deus não está ensinando isso. Ele está falando assim, olha, não procede loucamente, não fica se exaltando. Não diga que você é. É melhor você ser humilde e ser colocado no lugar de exaltação. É melhor você ser pequeno, mas estar no lugar de oportunidades. Então ele ensina isso. E aí ele vai falar assim, ó, como o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contendas. Ou seja, não exalta a si mesmo e seja sempre temor ao Senhor, porque todo lugar de espremer vai ter um resultado. Todo lugar de espremer vai sair um fruto, uma paga. E o espremer do leite vai se tornar uma manteiga. O seu nariz, né, se tomar um esfregão aí, vai sair sangue, sai mesmo. O nariz é um dos lugares mais vascularizados do corpo. Então, qualquer momento, um calor forte pode fazer você sangrar. Aqueles que têm problema, que qualquer momento, né, começa a sair sangue do nada. Mas o espremer da ira, ou seja, as suas atitudes vão gerar contenda sempre. Então, quando Deus te espremer, o que vai sair? Nós vemos a passagem da prensa, né, das uvas, da prensa do azeite, né, que gera, sabe, da prensa da azeitona, que sai esse azeite maravilhoso. Então, as uvas que sai o vinho. Então, tudo que é espremido vai sair um resultado. E você, se Deus te espremer hoje, o que vai sair? Vai sair ira, sabedoria, o temor do Senhor. Então, Agur, ele é profundo em análise. E isso que ele disse que não sabia nada. Misericórdia, né? Se ele soubesse algo, então, a gente já está explodindo aqui, porque com certeza isso aquece o nosso coração. E entender que o espremer da nossa vida vai gerar resultado. Então, se você está sentindo que a sua vida aí está num aperto, está no espremer, Deus está tirando o melhor de você. Deus quer que você solte o seu melhor. Então, Ele quer encontrar em nós, literalmente, essa dedicação e o temor sobre a palavra dEle. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e queremos dar graças ao Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é eterno, Pai. E o Senhor ouve as nossas orações. E hoje, Pai, eu clamo pelos seus filhos, que o Senhor derrame graça, sabedoria e entendimento, Pai, da Tua palavra, para que todos possam aplicar, Pai, isso nas suas vidas e viver, Pai, algo extraordinário. Pai, que eles possam aprender, Pai, a se colocar nesse lugar de humildes, mas também entender, Pai, quando é o lugar, Pai, da oportunidade, que os comportamentos, Pai, que tudo eles possam aplicar nas suas vidas e viver, Pai, intensamente, pois isso é plano do Senhor para nós. Pois assim, Pai, eu oro pelos seus filhos e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Shalom, seja abençoado você aí, que tem uma tarde incrível. Amanhã, 31 de maio, então, o nosso último devocional, nosso último provérbio, e creio que vai ser literalmente de chacoalhar aí a vida de todos, né? Vai ser poderoso. Hoje foi uma pancada incrível de Deus, né? E glória a Deus por isso. Mas amanhã, então, teremos o nosso fechamento.
Então, quero que você compartilhe essa live, abençoe a vida de alguém aí com esse material. Depois que ela subir ali no Insta, faz um store, né? Marca a igreja e que nós possamos divulgar esse conteúdo. Shalom, até amanhã, fiquem com Deus e uma boa sexta-feira.